Rapaziada, nem tudo são flores. Fiz um vídeo aqui alguns dias atrás falando que eu acreditava na classificação do Vitória e do Rio Branco, e hoje eu venho aqui fazer esse vídeo para vocês para falar sobre a eliminação desses dois times. Vitória e Rio Branco caem na Série D. Os dois times, o Rio Branco até empata o seu jogo lá, mas precisava de uma vitória, e o Vitória perde por 2 gols de diferença e também é eliminado. Antes de eu começar o vídeo, tô com a voz meio assim porque eu acabei de fazer um vídeo do Brasil que deve sair amanhã para vocês, tá bom? Sobre a Noruega, mas vou falando aqui devagarinho e vocês vão me acompanhando. Também não vou estender muito esse vídeo, tá? Já falei muito no Papo Mil Fintas, vocês que não acompanham o nosso programa que a gente tem lá na Mil Fintas. Vai lá que lá eu falei bastante sobre Rio Branco e sobre Vitória. E aqui eu vou tentar fazer mais um desabafo para vocês de um cara que torce para o futebol capixaba e mais uma vez viu o futebol capixaba bater na trave. Não vou nem dizer que na trave, né? Acho que não passou nem no meio de campo dessa vez. Acho que a gente ficou muito distante de onde a gente poderia chegar, tanto com o Rio Branco quanto com Vitória, tá bom? Antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para eles verem aqui a minha análise e o meu desabafo também, tá bom? E comenta aí o que você achou, se você acha que eu errei em alguma coisa que eu vou falar aqui, tá? E comente também se você se decepcionou com os dois times. Vamos lá, vamos primeiro falar de Vitória. Vitória jogou primeiro, os dois jogos foram no sábado, Vitória jogou às 3 e o Rio Branco às 5. Cara, o Vitória ele me decepcionou, vou ser bem sincero pra vocês. No sábado eu tava de folga, eu não trabalhei no sábado, né? Então tava curtindo ali minha folga. E tô falando que a voz não tá legal. E eu tava assistindo o jogo do Vitória, assisti o primeiro tempo, comecei a assistir o segundo, teve um problema ali com a transmissão do jogo, não consegui assistir o restante do jogo. E o primeiro tempo do Vitória ele nem foi tão ruim assim. Eu acho que o Vitória ele soube se defender, tentou minimamente ali criar algo. Eu acho que não foi tão ruim assim o primeiro tempo do Vitória. Acho que foi o primeiro tempo aceitável. Eu queria ver mais? Queria. Eu acho que o Vitória poderia ter criado mais. Mas acho que foi um primeiro tempo aceitável para o Vitória. Começa o segundo tempo, o Vitória também sabendo o que queria fazer, sabendo até onde podia ir. E aí aos 77, gol do Betinho. Nesse momento, eu tenho uma tese que os times capixabas, eles pecam muito na hora de pressão. Eu acho que os times capixabas, eles não entenderam ainda como se manter no momento de dificuldade, no momento de pressão e seguir. Eu falo isso do Vitória porque o Vitória, além desse 2-0 que foi contra o Betim, o Vitória já tinha vindo de um jogo muito difícil. O jogo, assim, já tinha passado 2 meses do jogo do 5-1 contra o Porto. Vitória toma o primeiro gol logo ali com 2 minutos de jogo e depois o time desmorona, toma o 5-1. E eu nem vou falar tanto sobre aqui porque já passou bastante tempo. Eu acho que o time do Vitória já tinha se recuperado disso. Mas aí toma o gol aos 77 e aí eu acho que aquela nuvem preta de insegurança, de desconfiança, de cara, não é possível que de novo a gente vai ser eliminado, não é possível que de novo vai dar errado. Eu acho que essa nuvem ronda o time do Vitória. E aí, cara, assim, eu não consegui assistir o jogo, então não vou mentir aqui falando que foi um ataque contra a defesa, que o Vitória não teve. Eu não vou fazer isso. Mas aos 95 o Vitória toma o segundo gol do Betim, o gol que classifica o Betim para a próxima fase e que elimina o Vitória. Como eu disse para vocês, eu estava de folga no sábado, estava curtindo um pouquinho, tinha tomado umas cervejas, e aí quando acaba o jogo, eu lembro que eu estava ali tomando uma cerveja ali com a família da minha esposa. E quando sai o segundo gol do Vitória, do Vitória não, desculpa, do Betim, e acaba o jogo, naquele momento ali eu travei e eu falei, putz, não é possível. Porque assim, o Rio Branco, vou ser bem sincero pra vocês, eu queria acreditar que ia dar certo, mas eu não acreditava. O Vitória, eu tinha convicção que o Vitória conseguiria passar de fase. Não pelo Betim não ser um adversário tão difícil. Acho que o Betim é assim, um adversário acessível, mas tinha seus pontos fortes também, não à toa passou do Vitória. Mas o Vitória tinha um time muito forte, o Vitória tem jogadores muito bons, o Vitória era quem mais passava confiança para nós que torcemos pro futebol capixaba. Era o time que a gente depositava confiança. Se qualquer um me perguntasse do início do ano até antes agora do jogo, qual é o time que mais tem possibilidade de ir longe na Série D? Sem dúvida nenhuma eu falaria o Vitória. Vitória era o time que tem um treinador muito bom, que tem jogadores muito bons e que bateu na trave. E aí fica aquela decepção. Eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram falando sobre o do Vitória. E esse é muito complicado, porque mais uma vez a gente bate na trave. Acho que muita gente hoje em dia fala sobre o que falta para o futebol capixaba, né? O que está faltando para dar certo. E aí eu entro em alguns pontos que assim, eu realmente eu tento entender e eu não consigo.
Antes se falava muito, há 2, 3, 4 anos atrás, que o futebol capixaba não tinha investimento. Hoje a gente vê equipes investindo e até muito, e muita equipe investindo errado também. Muita gente falava que o futebol capixaba não tinha times fortes, não tinha times taticamente bons e etc. Hoje a gente vê, por exemplo, o próprio Vitória, que aqui a gente está falando, com um time absurdo. Sinceramente, eu acho que esse time do Vitória, se ele tiver, eu não sei o que faltou para esse Vitória, tá? Sendo bem sério, eu não sei o que faltou. Mas eu acho tranquilamente que esse time do Vitória, ele conseguiria jogar uma Série D e subir, ele conseguiria disputar uma Série C. Eu acho, sendo bem sincero para vocês. E aí agora, até vai ter a final hoje, estou gravando esse vídeo na quarta-feira, esse vídeo deve ser postado na quarta também. Eu acho que o Vitória ele pode ser campeão da Copa S, só que isso não apaga tudo que o Vitória poderia ter feito e o que o Vitória não fez. O Vitória ele tinha capacidade de ser campeão capixaba e ele não conseguiu ser campeão capixaba. O Vitória tinha capacidade de subir para a Série D e ele não conseguiu subir para a Série C, conseguiu acesso e ele não conseguiu também. E agora talvez o torcedor tenha que se contentar com uma Copa S, que eu, sendo bem sincero para vocês, eu acho que a Copa S ela não pode mascarar o ano do Vitória. O torcedor tem sim que comemorar o título da Copa S. O título da Copa S leva o Vitória à próxima Série D de 2027 e que venha com um time mais forte e que consiga o acesso. Só que não pode mascarar o ano do Vitória. Eu acho que se tem uma palavra que a gente pode falar do ano do Vitória é decepcionante. Decepcionante porque tinha time, tinha elenco, todo mundo depositava confiança e não conseguiu. Eu acho que é no mínimo decepcionante. Não vou falar que treinador é ruim, porque eu não acho. Eu acho o Soriano um baita treinador. Não vou falar que zagueiro, lateral, meio de campo, atacante é ruim, porque eu acho o time do Vitória muito forte. Eu acho que tem laterais muito bons, tem zagueiros muito bons, tem meio de campo muito bom, tem atacantes muito bons, tá? Tem goleiros muito bons também. E aí, simplesmente, eu acho que a palavra certa é decepcionante. Eu acho que decepcionante é a palavra que cabe para esse Vitória. Eu, sendo bem sincero para vocês, eu fiquei decepcionado com Vitória, porque eu imaginava a classificação, mas que isso sirva de espelho para o Vitória não fazer igual no ano que vem. Que isso sirva para quem trabalha no Vitória, veja os erros que aconteceram esse ano e para o ano que vem não cometa os mesmos. Eu acho que o Vitória tem um time muito bom, acho que dá para manter ali uma espinha dorsal desse time pro ano que vem, e se manter treinador, manter um elenco ali, uma espinha do elenco, acho que o Vitória tem tudo para chegar no ano que vem brigando de novo, por Capixabão, por Copa S, por Série D e por aí vai. Tá? Acho que eu já fiz meu desabafo aqui do Vitória. Vou estar na final hoje da Copa S, mas não pode mascarar o ano do Vitória. Acho que o ano do Vitória é sim decepcionante pelo que ele prometeu. Famosa expectativa e realidade, né? O Vitória tinha uma expectativa muito grande e a realidade não foi tão grande assim. A Copa S é sim um título importante, é um título que vai colocar o Vitória na Série D no ano que vem, mas não dá para mascarar. Eu acho que de todas as disputas que o Vitória teve, a Copa S é a menos importante. Tá bom? Vamos falar sobre o Rio Branco também. O vídeo acho que tá bastante longo, então não vou estender muito sobre o Rio Branco. Tenho até mais críticas para fazer sobre esse Rio Branco do que o Vitória, só que eu acho que o Vitória é mais decepcionante. O Rio Branco é sim decepcionante, só que eu acho que o Rio Branco ele não decepcionou nesse jogo. O Rio Branco ele decepciona desde o início da temporada, quando ele faz más contratações, quando ele traz um treinador, e eu nem acho o Cícero ruim, acho o Cícero um bom treinador, mas quando ele traz um treinador que infelizmente não entende de futebol capixaba, e hoje, na nossa realidade, precisa ter treinadores que entendam de futebol capixaba, não à toa. Eu manteria o Cezão, mesmo o Rio Branco não tendo calendário no ano que vem, não tendo uma Série D. Pode até ser que pelo ranking ainda consiga, mas a gente não sabe como vai ser. Mas o Rio Branco ele não foi decepcionante nesse jogo. Eu acho que depois que toma um 2-0 em casa para o Uberlândia, eu acho que lá poucas pessoas acreditavam. Tem que parabenizar a torcida da Branca Cachaça, que foi até Uberlândia, é uma viagem muito longa, muito cansativa. Foi até lá, torceu, fez o que fez desde o início do ano, mesmo com um time com altos e baixos, mas então tem que parabenizar essa rapaziada que foi, tá bom? Mas o Rio Branco ele não decepcionou nesse jogo. O Rio Branco ele decepcionou em todo o ano. O Rio Branco faz um capixabão pra lá de... Eu vou usar uma palavra um pouco mais forte do que decepcionante. Eu acho que o capixabão do Rio Branco é no mínimo vergonhoso. O Rio Branco deveria ter feito muito mais. Fez o capixabão muito ruim. Caiu pro Porto, se eu não me engano. Acho que foi pro Porto. Beleza, caiu pro time que foi campeão. Mas eu acho que foi um capixabão ruim. Poderia ter ido melhor. Na Copa S, abriu mão da Copa S.
essa que é a verdade, abriu mão da Copa S e perdeu uma possibilidade de estar numa final hoje, que talvez levaria para uma Série D no ano que vem, perdeu essa possibilidade porque talvez não tenha pensado bem o seu ano, e eu nem vou tecer tantas críticas aqui, porque quem me conhece lá do Papo Mil Pintos sabe que eu falei que eu faria o mesmo que o Rio Branco, de deixar a Copa S de lado e focar em outras coisas, mas eu acho que se fosse de ter focado, era obrigação ter passado, não passou, e agora não tem nem a Copa S para disputar. Copa Centro-Oeste foi até a final, poderia ter sido campeão, mas assim, é um título que seria importante, é um título nacional e etc. Poderia ter enfrentado, se fosse campeão, contra o Anápolis, poderia ter enfrentado o Paysandu na final da Copa Norte, mas ainda assim é algo praticamente irrelevante, porque o Rio Branco chegou e não valeu de nada, e na Série D não tem como dizer que não é decepcionante. É decepcionante a quarta colocação na primeira fase, é decepcionante os jogos que fez contra o Uberlândia e o jogo de lá em Uberlândia. Eu nem acho que foi um jogo tão ruim assim, acho que o Rio Branco até foi bem no jogo, mas foi o que eu disse, se o Rio Branco, não adiantava o Rio Branco atacar sem tomar cuidado com a sua parte ali defensiva, e eu falei que muito provavelmente ia tomar um gol, tomou dois, fez 2 gols, mas tomou 2, então não serve de muita coisa os 2 gols que fez, ficou no 0-0 ali praticamente. Então assim, é decepcionante sim. Eu vi muita gente falando que, ano que vem não tem calendário, demite todo mundo, tira todos os jogadores, monta um elenco novo. Eu não faria isso, manteria alguns nomes que eu acho importantes. Eu não sei como vai ser o ano do Rio Branco. O Rio Branco, só para lembrar, o Rio Branco é SAF. Então vai ter os mesmos investimentos, não vão investir tanto, como que vai ser? Eu manteria Cezão, tá? Acho que Cezão é um cara importante, deve fazer um capixabão se ficar no Rio Branco, muito bom, e não tenho dúvida que vai ser um dos times que vão brigar pelo título. Eu manteria Andrei no time, Fernando Henrique, eu acho que já deu, né? Eu acho que poderia seguir o seu caminho, seja voltando a defender em algum outro time ou se aposentando. Manteria na lateral o Murilo, acho que é um lateral muito bom, tá? Acho que tem tudo para crescer no time. Manteria zagueiros, manteria o Darlan, Rafael Vaz, eu não sei, sinceramente, eu acho que é um cara que pode agregar, mas não sei se daria para manter. Então tem alguns zagueiros ali que eu manteria também. O Carlos Ventura, acho que é um zagueiro que pode render frutos para esse Rio Branco. Gosto de alguns outros nomes também, mas vou ir junto com a torcida, acho que manteria poucas pessoas. Breninho, acho que vai ser difícil segurar. Acho que se o Rio Branco tiver proposta que libere ele, se eu não me engano, a multa dele é 8 milhões, que venda com multa e tudo, que pegue o dinheiro vai ser importante para o Rio Branco, e que o Breninho vá e brilhe no outro time que ele for, tá? Manteria o Gui Mendes, acho um nome muito bom. Manteria o Rafa, que subiu da base pro profissional, acho que é um cara que pode dar frutos. Manteria Giovani, manteria alguns nomes que eu acho que poderiam ser importantes. Muitos nomes também, Tchau e Benção, Rua, acho que já deu. Acho que o torcedor rio-branquense ele não tem mais paciência. E que não cometam os mesmos erros de 25 para 26. Porque, além da demissão do treinador, ainda demite praticamente o elenco inteiro. Acho que se o Rio Branco não manter o Cezão, já vai ter um trabalho difícil de trazer um outro treinador. Muita gente falou do Rodrigo Fonseca, que está empregado, então não vai ser fácil tirar o Rodrigo Fonseca para vir para cá disputar só um capixabão e uma Copa S. Acho que não faz nem sentido se o Fonseca vir, a não ser que ele goste realmente muito do Rio Branco e do projeto que o Rio Branco vai ter. E nomes vai ser difícil. Se era difícil você tirar um cara de uma Série B, de uma Série C, para trazer para um time capixaba, agora sem calendário fica mais difícil ainda. Então é complicado. O que vai ser do Rio Branco é difícil. Acho que até o ano que vem é difícil a gente imaginar o que vai ser do Rio Branco. Acho que o Rio Branco tem uma perspectiva por ser SAF. Acho que eu não imagino o Rio Branco simplesmente caindo numa draga e acabando o Rio Branco. Acho que isso não vai acontecer. Acho que o Rio Branco ano que vem vai se reerguer de novo, vai conseguir vaga para 2028, tá numa Série D, numa Copa do Brasil, que seja. Mas assim, não dá para não dizer que o ano do Rio Branco foi para lá de decepcionante. Acho que a gente pode até, se o Vitória foi decepcionante, acho que o Rio Branco dá para dizer que o ano foi um ano vergonhoso do Rio Branco. Acho que o Rio Branco poderia muito mais, principalmente pelo investimento que teve, tá bom? Fiz um desabafo aqui pra vocês, não tenho nem noção de quanto tempo esse vídeo ficou. Tentei fazer rápido aqui, pra não ficar um vídeo tão extenso assim, tá bom? Me decepcionou, não vou mentir, fiquei decepcionado. Muito triste não ter um time capixaba continuando a disputa pela Série D, pelo acesso à Série C. Agora, com a final da Copa S, só teremos Série B do Capixabão para acompanhar aqui no Futebol Capixaba. Então é muito triste ver todos os times praticamente sem calendário até o final do ano. Mas é isso, é a nossa realidade hoje, e a gente espera que daqui 1, 2, 3, 4 anos isso mude. Tá bom?
deixa o seu like aqui no canal, se inscreva também que isso me ajuda muito, compartilha com aquele seu amigo que torce pro Rio Branco ou torce pro Vitória para ele ver a minha análise aqui e pode ir nos comentários, só não pode me xingar, não, pode me xingar também, não tem problema não, mas diz para mim o que vocês acharam, se vocês realmente acham que foi decepcionante, vergonhoso, se tem um jogador que vocês mandariam embora, que vocês manteriam, tá bom? Eu vou ler os comentários e vou responder todos, vambora.